Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e o meu papel nesse webinar aqui é ficar caladinho. Eu tenho que ficar de bico calado para que essas estrelas possam compartilhar com vocês o que tem de mais contemporâneo em estratégias para você obter sucesso na captação e em ações que transformam essa estratégia em ação num longo percurso, às vezes de 4, 5 meses, até chegar no efeito de captação. De quem que estou falando? Eu estou falando da Cibele Schutel. Cibele, boa tarde, querida. Boa tarde, Vianney. Boa tarde, pessoal. Sibeli, eu sempre erro teu sobrenome. Eu falo Schutel, eu falo Schelter, Schwelter. Como é que é a pronúncia correta do teu sobrenome? Para quem spricht Deutsch, é Schilter. Schilter. Ah, o teu U é com trema? Não, tem um E. Um E Ah, depois do... o E vira Mais aí. o... Isso, Ah, exatamente. então, Então é a Cibele Schilter. Schilter, nossa colega aqui, que aprendi a falar o nome dela, nunca mais eu vou esquecer. Ela vem para trazer para vocês essa estratégia. Ela trabalhou como consultora roupa no ano passado inteiro, assessorando não só uma Salle, várias missões, ela vai poder compartilhar com vocês, e ela acumulou uma série de cases de sucesso. Sibeli, querida, em 30 segundos, me dá um spoiler da tua fala para as pessoas saberem que valeu a pena ter vindo te ouvir. Olha, Vianney, eu acho que a gente vive num mundo onde não dá para falar a mesma mensagem para todo mundo. Então, quando a gente fala de segmentação, a Unilasalle assumiu isso como sua bandeira. Deu muito trabalho, né? Um time, graças a um time muito competente, e diga-se de passagem, um time que teve cortes, um time que foi reduzido ao longo do processo, e com muita competência eles souberam segmentar e levar a mensagem certa para o público certo. É isso que a gente vai explicar um pouquinho, as raízes aí de eles estarem hoje aí com sorrisos nos rostos e comemorando os bons resultados da captação desse ano. E para quem mais tu quer mandar um abraço, que trabalhou também com a roupa do ano passado, com estratégias como você, e que também que obteve resultados acima da média do mercado. Quem que tu quer mandar um abraço aqui? Olha, vou mandar um abraço para o time do Maranhão, né, da Unibalsas, que estive lá semana passada, também estão comemorando bastante, não só os números de captação, mas também os resultados excelentes que tiveram aí em ENAD, como centro universitário. Então, a gente está com bastante clientes aí, centro universitário nota 5, né? Então, a gente está com bastante gente, é o cliente mais pertinho que a gente está comemorando, inclusive com uma carreata essa semana. Está muito legal a bagunça lá no Maranhão. Massa, muito bacana. E agora eu quero dar uma boa tarde aqui para esses dois meninos endiabrados da do Lune La Salle. Eu estou aqui em Florianópolis com o irmão Paulo Fossati, que ele é membro do Conselho Nacional de Educação, e ele veio para fazer uma agenda aqui. E eu que peguei o irmão Paulo no aeroporto, levei para conhecer a CAT, levei para almoçar, e para mim foi uma honra recepcionar uma pessoa do La Salle aqui. Receberia também o irmão Clédio, receberia todos os irmãos Olavo, receberia com o mesmo carinho. É só vir. Vem que eu te acolho. Combinado? Jean, querido, em 30 segundos, me diz o que é que você faz e o que é que você vai apresentar para as pessoas. Olá, pessoal, boa tarde. Então, Que, já, que bom, voz bonita! O Jean que daria um bom voz. âncora de rádio. Gente, eu não sabia desse talento. Olha, cabeça, tronco e membros. Bacana, bonita voz. Recomeçando, então. Jean, querido, o que é que você faz no Nila Salle e qual que é a síntese do teu recado aqui? Perfeito, Vianney. Então, hoje estou aqui junto com o Alex, né? Então, área de marketing, né? O Alex, área comercial. E estamos aqui para falar desse case da Unilasalle, né? Mostrar um pouquinho de como que a gente conseguiu atingir as metas, né? Para produtos que são tão difíceis hoje no mercado brasileiro, né? Produto presencial, hoje é um produto que a gente sabe das dificuldades. Então, enfim, estou aqui para contar um pouquinho dessa história, também para bater um papo com as pessoas. A gente já estamos aí mais de 120 pessoas participando. Então, acho que é um assunto que todos têm interesse aí. Então, a gente está aqui para contar essa Massa. história. Galera, mais de 500 inscritos. Muito bacana, tá? Alex, querido, me conta de você em 30 segundos o que é que você faz e o que é que você vai apresentar para as pessoas aqui. Bom, gente, boa tarde, então. Eu atualmente sou coordenador comercial aqui na Unilasalle.
Faz pouco tempo que eu vim para a instituição, vim muito também de um projeto aí da universidade de prospecção e crescimento aí nos próximos 2, 3 anos. Esse é um grande desafio que a gente tem. E o que eu vou apresentar aqui, na verdade, que eu vou compartilhar com vocês, é um pouco de como é que o comercial, de forma muito alinhada ao estratégico do marketing, entregou resultados nesse universo que a gente tem e teve aqui na Unilassalle, em especial com a implantação de novos cursos. Também tivemos que chegar ao sucesso de resultado colocando um portfólio novo de cursos. Então é isso que eu vou compartilhar com o time. Muito bacana, você viu aqui que não tem modéstia, né? Todo mundo aqui é topo da cadeia alimentar, tá? Então, isso é muito bacana. E só para te explicar o que vai acontecer. A Cibele, ela vai fazer um panorama de qual é o trend hoje em estratégias de diferenciação para você ter sucesso em captação. Aí depois o Jean e o Alex vão mergulhar na operação, sabe? Para mostrar como que eles aplicaram a orientação que a Cibele passou e transformaram a estratégia num plano de ação, em etapas, para poder chegar nos resultados. E eles ficaram acima da curva de mercado, acima da média. Muitas IES ficaram abaixo da média, algumas empataram e algumas ficaram acima da média na captação do primeiro intake 2024. E a Roper trouxe para vocês uma IES que ficou acima do acima do acima do acima. Ela fez uma curva de subida, tá? Muito acelerada, o que motiva a gente trazer essa operação aqui. Sibeli, pronta para falar? Vamos embora. Mas espera um pouquinho, então, porque agora é a minha vez de mostrar a programação da Roper. Essa série de webinars que a Roper realiza, você sabe, só é possível porque temos um conjunto de patrocinadores. A Liceu é a ferramenta top do mercado hoje para você digitalizar toda a sua operação, desde a captação, informação, distribuição de alunos para o ENAD, boleto, pagamento, cobrança, renegociação, até você chegar no diploma digital. Então, o Liceu é a ferramenta que faz todas essas etapas para você. Se você já tem algum legado de biblioteca, de financeiro, você pluga no Liceu, que ele, com inteligência artificial, acomoda todos os seus legados e solta um resultado uniforme. Aqui no chat tem o contato do Fábio Sesp, que é o representante, ele é o diretor do Liceu, e ele pessoalmente vai retornar o seu chamado e agendar uma prosa contigo. Ou vai na Beth Educar semana que vem, que ele também vai estar lá, e eu também. Nós também temos o apoio da Telesapiens, que é uma OPM. O que é uma OPM, Vianney? É uma organização que tem um acervo de conteúdos, um acervo de cursos, de graduação, de pós-graduação, de cursos técnicos e um acervo de tecnologia que ele consegue ofertar para você um portfólio para você expandir a sua operação no presencial ou na EAD e com tecnologia embarcada muito bacana. Como é que você pode conversar com eles? Fala com o André, tem o contato do André aqui no chat, o André vai te explicar direitinho o que é uma OPM e a Telesapiens faz. E também temos o apoio da Princípia. A Princípio é uma fintech de fronteira, altamente capitalizada, e ela trabalha com o conceito de receita garantida, como se todo o seu alunado estivesse pagando em dia. Conversa com o Diogo Fonseca, que ele vai explicar para você como que eles conseguem fazer isso, como que a sua operação pode estar integrada com a Princípio, que é uma fintech muito ponta firme. Está no chat aqui também o contato da Princípio. Semana que vem, quebra tudo! Semana que vem nós vamos analisar o que aconteceu no CPC, o que aconteceu no IGC 2022. O INEP soltou um resultado, a Roper falou assim, não, mas tem um problema aqui, tem um cálculo aqui que não está batendo no IDD. O INEP refez o cálculo, mudou a nota de muita gente, mudou para cima, ninguém caiu. Nós vamos discutir cases de sucesso, estratégias de sucesso no ENAD, CPC e IGC, e nós vamos ter, então, a parte dos referenciais com o Adriano Coelho, nosso presidente, e depois 2 aplicações de sucesso. A Divânia, pró-reitora do INEPAC, em Araguari, vai mostrar o sucesso que eles conseguiram lá, e a FMP de Porto Alegre vai mostrar o sucesso também, ENAD 5, CPC 5 e GC 5, com o melhor curso de Direito da região sul ali. Então, semana que vem, 3 da tarde, um webinar Quebra Tudo, com foco no ENAD. E a Roper está com inscrições abertas para o Gestão Sistêmica.
É um curso muito pequeno, a programação está no site da Roper, ela prepara coordenadores, gestores, pró-reitores, e todo mundo sobe na vida, tá? Os meus alunos de gestão sistêmica de 15 anos atrás, hoje é todo um mínimo pró-reitor, é muito pequeno esse programa aqui. E a Roper também trabalha com a gestão otimizada para captação de alunos. Está aqui a Cibele, que ela vai estar fazendo hoje para vocês aqui uma excelência, e a Cibele pode atender você no programa de captação de alunos aqui para o ensino superior. E nós temos também a Daniele, que trabalha da porta para dentro, a gestão da permanência eficaz. Então, a Roper pode te ajudar na captação e na permanência dos alunos. E com o radar de mercado também com Paulo Press. E agora nós vamos, então, para a nossa aula magna, para a nossa conferência anual de estratégias de captação, desenvolvimento de produtos. Eu aprendi o nome da Cibele, com a Cibele Schilter. Tá? Não é Schilter, é Schilter. Cibele, querida, toca o terror, você tem 25 Vamos minutos para lá? encantar o Brasil. Muito bem. Boa tarde a todos, um prazer imenso estar novamente no webinar da Roper, hoje com uma instituição tão séria como a Unilassalle, que empreende esforços nacionalmente em diversas frentes e que é um cliente Roper e, como tal, tem podido experimentar na prática esse poder da segmentação de mercado no contexto da educação superior. Então, o que é, né, essa segmentação de mercado? Primeiro, o que eu preciso dizer é que ela transcende ser só uma estratégia de marketing avançada ou de experts. Não. Segmentação de mercado hoje, no mundo que nós vivemos, é uma necessidade imperativa. Porque nós vivemos num mundo onde a precisão das comunicações são fundamentais. Foi ontem, Vianney, anteontem, né, nos encontramos lá no Starbucks, no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, e lembrei que o Starbucks começou esse processo. O que ele fazia? Ele pegava o copo, pega até hoje o copo e escreve o quê? O nome, o seu nome. Né? Ele pergunta o seu nome, escreve o nome no café e te chama pelo nome. Isso é uma segmentação. Mas depois veio a Netflix, né? Vocês não têm, às vezes, a impressão que a Netflix conhece mais sobre você que você mesmo? Ela sabe o ponto exato onde a gente parou o filme, ela sabe sugerir novas séries, ela sabe o nosso gosto preferido para uma nova sugestão de filme, ou então a gente poderia citar a Amazon, que ela sabe exatamente quando acabou o seu sabão em pó ou o seu shampoo, porque ela vê exatamente na data que aquilo está acabando e sugerindo. Uber, né? Já aconteceu com vocês? Cheguei ontem em Porto Alegre, precisava chamar um Uber. Quando eu abro o meu aplicativo, ele já recomenda o último endereço onde eu fui, baseado nas minhas escolhas anteriores. O que eu quero dizer com todos esses exemplos é que hoje a tecnologia ela já nos segmenta o tempo todo, ou seja, todos nós já estamos habituados a sermos tratados de forma segmentada. Então, quando a gente olha para um setor tão competitivo como o setor de ensino superior e com uma oferta de cursos tão ampla quanto a educacional, para nós entendermos e para satisfazer essas expectativas desses grupos de alunos, desses jovens, né, que já nasceram nessa era da segmentação, esse pode ser exatamente o diferencial que coloca essa instituição de ensino à frente do mercado. Mas então, né? Então, estava falando do conceito. O que realmente significa? O que é segmentar? É identificar com precisão, e ontem fizemos, eu estava lá na Unilassalle, em Canoas, ontem, mais uma vez fizemos esse exercício de segmentar, de identificar grupos específicos de estudantes potenciais que são mais ou menos propensos a se matricular em determinados cursos e programas. E aí, Ô, Cibele, os slides não estão trocando aqui. Você já trocou, já mudou algum ainda slide? não, ainda não. Ah, Só estou aqui, fazendo ó. uma introdução. Pedro Vinícius. O Pedro Vinícius está muito acelerado. Ele falou assim: os slides não estão trocando, eu estou perdendo. Calma, eu estou Calma, falando, ainda Pedro. estou falando do nosso Tema, tema, Pedro. já vou passar. Calma, Tá? Pedro. Vamos lá. É que é bastante informação mesmo, mas eu prometo que eu vou Tá. segmentar a apresentação bem adequadamente. Mas então estava falando, né, que nós adaptarmos essa mensagem é super importante para que essas comunicações estejam adequadas às preferências de cada aluno.
Então, isso é muito diferente daquela estratégia genérica, onde as instituições, e hoje a grande parte delas, só fala de um tema, que é o quê? Preço. Né? Então, eu falo de preço, toda a minha abordagem é em preço. Eu não uso uma abordagem segmentada e sabendo que o que nós exercitamos na Unilassalle e o que todas as plataformas hoje que eu citei, né, da nossa vida em geral fazem, é não só aumentar a eficácia de uma campanha de marketing, mas a experiência do aluno. Então, nós temos aqui 2 profissionais com uma bagagem bastante intensa, bastante forte, tanto no marketing quanto comercial, mas que precisam atuar juntos, por quê? Porque só jogar a rede, trazer esses alunos e não potencializar essa conversão, não resolve o problema. Então, a implementação prática dessa segmentação que eu estou falando, ela inicia com uma coleta e com uma análise super criteriosa desses dados, de como eles entraram, dos canais, isso passa, evidentemente, pelas estratégias de marketing, depois o Jean vai explicar um pouquinho melhor como foi feito isso, mas ela é personalizada para cada segmento. Então, é um processo que, sim, ele exige um monitoramento contínuo, ele exige um ajuste, né, o tempo todo, não é? Coloca uma campanha no ar, vai embora e vem lá depois para recolher. Então, a gente precisa de ajustes o tempo todo para garantir que essas ações tenham resultado. Então, claro, não vamos dizer aqui que tudo foi as mil maravilhas, né? É evidente que nós enfrentamos desafios, às vezes a precisão dos dados com os sistemas que nós temos não é como nós gostaríamos. A gente precisa tomar um cuidado muito grande para evitar estereótipos de determinado grupo, mas, né? Tipo, o EAD é um estereótipo, o presencial de determinado curso é outro, mas o que eu posso garantir é que os benefícios, eles são muito superiores aos obstáculos. Então, para a gente entrar na apresentação aqui, Vianney, tá? Em resumo, é importante a gente ter esse conceito. Segmentação de mercado na educação superior não é uma ferramenta, não é usar o CRM, não é isso. É uma estratégia para que a gente conecte efetivamente a instituição aos potenciais alunos e permite que essas instituições entendam e, mais do que entender, atendam a necessidades específicas que determinado grupo de alunos tem. E isso é o que vai aumentar a chance de sucesso na captação e mesmo na permanência, como você citou aí, a questão da Daniela. Agora vou entrar e vou mudar a lâmina, ok? Vê Pedro, atenção, acabou tua ansiedade, 3, 2, 1, já! Muito bom, muito bom. Bom, então, desbloqueando, né, aí, o seu potencial aluno. Então, apesar de parecer, né, quando a gente fala em segmentação, pode parecer um tema muito denso, muito técnico, mas eu tenho 2 boas notícias, tá? A primeira é que quem ficar até o final aqui, Vianney, eu acho que essa apresentação travou. Deu. Recebe um e-book que tem um pouquinho mais detalhadamente as coisas que nós fizemos aqui, então vai poder ler um pouquinho melhor, tá? Então, essa é a primeira boa notícia. E eu queria começar, então, explicando um pouquinho melhor o que é essa segmentação de mercado. Vou usar, assim, um pouquinho de exemplos gerais. Vamos imaginar aqui, estamos em Florianópolis aqui, vamos imaginar que um grande oceano cheio de ilhas, né? Cheio de ilhas únicas aqui, pequenas ilhas, grandes ilhas, a ilha de Florianópolis, outras ilhas que tem aqui. E cada uma dessas ilhas representa um grupo de estudantes. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas necessidades, cada um tem os seus comportamentos, as suas realidades. Agora, vamos pensar como é que eu faço para atingir todas essas ilhas só com um barco. Eu tenho um único barco e eu tenho que ir em todas essas ilhas, nas grandes, nas pequenas, nas de mar aberto, nas de águas abrigadas. Não parece meio ineficaz? Aí é que está o poder da segmentação de mercado na educação superior. Essa segmentação, ela nos permite fazer, digamos, barcos menores, mas cada um projetado para atender aquilo que nós precisamos alcançar. Ou seja, à medida que eu identifico grupos de estudantes que têm características ou comportamentos
semelhantes, eu atendo de fato, eu aprimoro mais a minha capacidade nessa atenção. Então, por mais que às vezes a gente tenda a abordar sempre preço numa conversão ou numa captação, quando eu olho para essa dúvida do aluno, para essa característica do curso, para essa visão de futuro, eu torno esse aluno muito mais propenso a finalizar essa matrícula. Então, esse processo não é só um processo sobre ser eficiente, sobre ter um fluxo de venda que seja sem nenhuma fricção. Ele é um pouco sobre ressonância, né? Quando as nossas mensagens, elas conversam com a aspiração, com o sonho, com o desafio de determinados estudantes, elas se tornam mensagens mais poderosas. A gente não pode esquecer que quem busca o ensino superior tem uma aspiração, tem um sonho. Eu não sei quantos de vocês assistiram, acompanharam aí o Big Brother Brasil, ontem finalizou, e eu posso dizer que a pessoa que ganhou era uma pessoa que tinha um sonho de quê? De estudar, de ser doutor. E olha como isso tocou o coração de um país inteiro a ponto de, né, não vou entrar aqui na nossa do Big Brother, mas nem era um candidato tão ético e coisa assim, mas aquilo tocou, aquele sonho, aquela vontade de vencer, tocou o coração e a mente das pessoas. Por quê? Porque criou uma comunicação. Então, uma comunicação que transcende a comunicação genérica. Isso é uma coisa que na educação nós não aprendemos a fazer. Então, quando a gente redireciona esforço, e é difícil, né? Eu olho aqui para o Alex e me lembro de quantos fluxos infindáveis de comunicações nós construímos, quantos treinamentos, quantas mensagens, quantas abordagens, quantos pontos de contato nós elegemos, mas quando a gente faz isso, isso também é uma economia de recurso financeiro. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está investindo onde a gente vai ter impacto, por quê? Porque estamos construindo com os alunos pontes, né? É uma frase meio comum, mas a gente liga o sonho desse estudante a uma oportunidade que a instituição oferece. E não só algo que ele pode pagar ou a um desconto, que acaba sendo uma coisa muito fria. Então, quando termina esse processo, a gente vê que a gente não está só falando de um aumento de matrículas, a gente está falando na construção de uma comunidade. Eu recebo um aluno que ele está satisfeito, que ele valoriza, que ele indica, que ele realmente assim, encontra o seu lugar, independentemente se é um ensino presencial ou à distância, ele cria essa conexão é que desbloqueia um potencial da instituição de ensino, ele se vê, ele consegue reconhecer a marca, porque senão, se a gente olhar só para campanhas de marketing genéricas, nós vamos ver todas as marcas iguais se posicionando de uma maneira muito semelhante. Então, dividir esse mercado, segmentar esse mercado educacional de graduação, não é um fim em si mesmo, né? A gente não faz, então vamos, mas é algo que a gente tem que fazer sempre, em toda a jornada de descoberta do problema, de adaptação, para crescer junto com esse aluno. Então, quando a gente ajuda esse aluno na tomada de decisão, quando a gente se aproxima desse aluno como um consultor de um grande sonho que ele tem, cada estudante que resolve se juntar, ele cria também uma empatia, ele cria um prazer em estar ali, né? Porque ele se sente acolhido. Eu falei que eu tinha duas boas notícias, né? Uma era um e-book, mas eu tenho uma outra boa notícia que eu esqueci de falar, que é o seguinte: isso tudo parece muito complexo, mas a gente já tem tecnologia para isso. Eu tenho certeza que na instituição de ensino que você trabalha, você já tem tecnologia para fazer exatamente o que eu estou dizendo. A diferença é que nós estamos sucateando, subutilizando ferramentas que já tem hoje na instituição. Um CRM que é mal usado, uma ferramenta dentro de uma área comercial, uma ferramenta dentro de uma área de marketing que não é usado a sua extensão máxima, acaba aviltando esse processo. Ou porque a gente realmente não sabe usar, e isso aí é um problema de capacitação, ou porque a gente não entende a importância da estratégia. Ou as duas coisas, né? O que é pior ainda. Então, para quem pediu, vou mudar novamente aqui a nossa lâmpada, tá?
Então, o que que a gente precisa de fato fazer? Vejam que eu coloquei um quadro ali, é claro que é só uma ideia, né? O que que essa capacidade de entender e segmentar o nosso mercado? Ela é diretamente proporcional à capacidade de melhorar a captação de alunos. Então, eu não posso mais me dar ao luxo, em 2024, de dizer que eu vou captar alunos para as graduações e colocar tudo isso no plural. Por quê? Porque cada graduação, cada modelo de ensino, ele é diferente em si mesmo. Ele tem as suas características, ele tem coisas que nós ofertamos na universidade, ele tem uma prática diferente de estudar. Então, esse conceito ele é muito superior a só conhecer quem é o potencial estudante. Mas a gente precisa fazer um mergulho nisso, entender as necessidades, olhar para aquele laboratório, olhar para aquela disciplina, olhar para aquele aluno, que background que ele teve, que experiência que ele teve, e aí a gente segmenta, clusteriza, né? Ontem falávamos muito sobre isso, clusteriza esses grupos para ter simplesmente uma coisa, a capacidade de comunicar com esse aluno de uma maneira mais pessoal. Sabe aquele, tipo, você tem aí um Vianney que tem um jardim bonito na casa dele, né? Dá para tratar todas as plantas com a mesma quantidade de água, com o mesmo adubo? Não, a gente precisa Não, você conhecer que... vai matar todas. Exatamente. Então, umas vão precisar mais de sol, outras mais de sombra, outras mais de água, né? Então, o que é importante para um aluno que busca medicina veterinária? O que é importante para um aluno que busca uma graduação EAD em marketing? Então, quando a gente conhece essas características e a gente entende de onde esses alunos estão vindo, a gente pode oferecer melhor o que ele quer. As objeções são o nosso grande baú. E os alunos, nós precisamos aprender que eles têm objeções distintas, eles têm dúvidas distintas. A maneira, assim, a forma que eles dizem não para determinado processo não é tudo a mesma coisa. E nós ainda estamos muito nesse processo de achar que todas as respostas são iguais. Então, quando a gente parte para esse processo de conhecimento, a gente melhora a nossa eficiência, a gente encontra o aluno certo, a gente encontra o aluno que se enquadra, a gente encontra a mensagem certa, e isso resulta num fortalecimento de vínculo entre a instituição e entre o estudante. Isso é que é bastante importante. Então, quando a gente investe um pouco, né, de tempo, mesmo de recursos financeiros para isso, para conhecer mais esse público, para que de fato isso não seja só um checklist lá em olhar para uma persona, a gente está construindo uma instituição que responde àquelas necessidades presentes, mas também é resiliente, né? Ela conhece o seu público. E eu acho que isso é a grande vantagem disso. Então, deixa eu mudar mais uma lâmina aqui. Tá? Como é que nós podemos, então, dividir para conquistar? Tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala de segmentação, tá? A gente pode fazer uma segmentação demográfica, por idade, por gênero, por renda. Nós podemos fazer uma segmentação geográfica, né, por localização. Isso é um trabalho que se faz hoje de maneira muito simples. Nós temos como saber exatamente de onde que esse aluno está vindo já desde quando ele é prospect. Nós temos uma segmentação psicográfica, ou seja, quais são os valores dos alunos, quais são os interesses de vida. Quantas vezes não acontece lá no dia a dia de uma área comercial, de um aluno que ele até quer fazer determinado curso, mas ele não tem característica para fazer aquele curso. A gente sabe que ele não vai poder fazer aquele curso. Quem que faz esse encaminhamento? Isso é segmentar o seu público. Então, entender também e mergulhar um pouco nisso, tá? E, por último, o comportamento de consumo. Então, tem aluno que, né, assim como nós temos características para comprar determinados produtos, evidentemente que os alunos que buscam o ensino superior também temos alunos que gostam de mais atenção, tem outros que querem um atendimento mais rápido. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dividir para conquistar mercado, né? A gente precisa mergulhar nisso e transformar a maneira como a gente se comunica com esses alunos. Então, quando a gente olha para todas essas características com um pouco mais de cuidado, usando, de fato, as ferramentas que a gente tem,
A gente tem um quadro, a gente tem um resultado muito melhor da nossa oferta educacional. E aí a gente consegue planejar melhor e a gente garante que esse aluno, ele se sente ouvido, ele se sente valorizado e, de novo, a gente está aproveitando as ferramentas que nós já temos disponíveis, porque eu digo para vocês, muito difícil eu chegar hoje numa instituição de ensino que eu não consiga, por exemplo, visualizar todas as mensagens trocadas de uma área comercial com um aluno. Então, quando eu tenho uma dedicação a esse resultado, eu consigo me comunicar melhor. Tá? Um pouquinho aqui. Mudou a lâmina aí? Bom, um outro ponto que é importante é a gente pensar um pouco sobre o tema diversidade e inclusão, né? Nós estamos num momento lidando com uma categoria de jovens, com os jovens da geração Z, para os quais esse tema é extremamente sensível. Então, quando a gente fala em diversidade, quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só de estatística, a gente não está falando de cota, a gente está falando de experiência, de identidade, de cultura, de perspectiva. Quantos de vocês já notaram que hoje as comunicações de marketing, elas trazem pessoas muito mais reais, né? Não é aquela modelo linda, maravilhosa, alta, loira, de cabelo comprido, ela não conversa com muita gente. Hoje, quando a gente vai conversar com um determinado público, e isso eu estou falando de todas as marcas, a gente precisa trazer uma identidade, uma cultura, uma perspectiva que espelhe o jovem, que espelhe as pessoas, né? Então, essa inclusão, quando a gente fala de inclusão de diversidade, significa sair um pouco daquela mesmice que é a imagem da instituição e realmente reconhecer que os atores que falam com o nosso público precisam ter mais a cara do nosso público. Quando a gente promove um pouco mais esses valores, quando a gente abre um pouco isso, nós, sim, refletimos diversidade, refletimos inclusão, mas a gente está dando para esses potenciais alunos uma esperança e um espelhamento, né? Um caminho de que ele pode, sim, acessar o que a gente tem para oferecer. Tá? Cada um é um, cada um tem uma aspiração, cada um pede uma mensagem para a realização do seu sonho. É isso? É isso, Vianney. E aí a gente assim tem uma certa preguiça em se comunicar com esse público, né? A gente fala muito em personalização, mas a gente não chama o nosso aluno pelo nome. Então A eu vou te gente chamar não pelo nome. menciona, a gente não menciona o Cibele. curso que ele quer fazer. Então agora personalização, vê se eu aprendi contigo. Cibele Schilter. Você É tem isso. mais 4 minutos e 30 segundos. Já, Personalizei a comunicação. já estamos terminando, tá? Então, assim, o que que a gente precisa entender, né? Que a gente está diante de uma geração que ela se adaptou à internet, ela tem as suas expectativas de aprendizado, ela nasceu numa era onde a personalização já é uma realidade. A Netflix já fala com ela, já mostra o que ela quer, a Amazon já mostra, quando ela vai pedir um iFood, o iFood já entende as preferências dela. Então, quando a gente fala de educação, a gente também trazer abordagens que reconheçam a singularidade de cada aluno é extremamente importante. E aqui eu estou falando de captação, mas eu não posso esquecer que quando ele entra na instituição, tem todo um deve haver toda uma preocupação com o seu estilo de aprendizagem, com seus interesses acadêmicos, com as suas metas de vida. Então, a gente precisa aprender a personalizar, porque, como você bem disse, cada aluno é único, tá? Por último, e não menos importante, né? Então, como é que a gente resolve isso? Aproveitando o poder da tecnologia e da inovação. Um ponto crucial é que precisamos ter ferramentas necessárias para efetuar isso, mas, como eu disse, nós já temos, né? E se hoje tem alguma instituição ainda que não tem, precisa urgentemente rever seus conceitos, mas nós já temos ferramentas hoje de CRMs que são exemplos valiosos, que qualquer CRM consegue fazer isso que eu estou explicando aqui. O desafio não está hoje na falta de ferramenta, como já foi no passado,
mas sim na capacitação de equipes, sim nesse olhar estratégico, sim em se dedicar um pouco, né, a construir esse jeito de falar com as pessoas. Então, o foco deve ser duplo. Sim, tenho que investir em tecnologias, mas eu também tenho que assegurar que a minha equipe responsável pela implementação, e isso é lá o desafio do Alex lá da Unilassalle, ela esteja capacitada para extrair o que essas ferramentas entregam, né? E isso envolve planejamento contínuo, treinamento contínuo, compartilhar as melhores práticas, trazer os casos à tona, trazer as conversas à tona, enfim. Essa revolução na captação de alunos através da tecnologia é uma questão de usar as ferramentas certas, saber como usar e se dedicar na aquisição da tecnologia, não apenas para comprar uma grande ferramenta, mas para treinar as pessoas, né? Porque a gente vê que os sistemas estão lá e não tem 10, 12, 15% sendo utilizado como deveria ser utilizado, tá bom? Então, em suma, né, precisamos dominar essa arte da segmentação, transformar o que nós temos dentro da universidade, que já existe, que não implica em novos custos, que não implica em novas rotinas, mas transformar em estratégias e essas estratégias, então, transformadas em sucesso. É isso que vai mudar o jogo na captação. Quem quiser depois o e-book, acho que vocês recebem aí também no e-mail, Caramba, pode escanear, muito mas essa é a legal. nossa mensagem. Muito bacana, muito legal mesmo. Agora eu pedi para a Sibeli compartilhar e vamos para a apresentação do Jean. E primeiro dizer que, Sibeli, você arrasou, foi muito bacana. Você foi muito bem, né? Você teve paciência com quem não sabia, que era o meu caso. E eu tive o prazer de ir aprendendo o passo a passo, como você colocou. Então, muito bacana, muito legal. Todo mundo vai receber o e-book, né? Basicamente, que é a cartilha da segmentação que a Sibeli elaborou e aplicou no ano passado com os nossos clientes Roper e pode aplicar também para você. Você também pode ser um cliente Roper dentro desse novo procedimento e a Sibeli pode atender você com essa estratégia muito bacana e também levar a sua organização para os caminhos do futuro. E agora, ó, aqui, ó, Tatiana Monteiro, grandes insights, está te elogiando aqui, ó. Tá? Muito bacana, o pessoal. A Luciane Possebon também mandou um abração aqui para você e para todo mundo. O pessoal perguntou se a aula ficará gravada. Sim, a aula ficará gravada e disponível. Porque poderia ficar gravada e indisponível, que nem em Portugal. Chega no boteco e fala assim: tem Coca-Cola? O cara fala: tem, me dá uma, mas não há. Né? Não, aqui tem e há. Tá? Então vai ficar gravado e disponível para vocês poderem acessar. Vai ser muito bacana, então, a gente poder seguir nessa parada agora com a prosa do Jean Dorgan, que vai dizer agora como que a Unilassalle fez a aplicação e depois o Alex vai dizer como é que ela fez a captação final, tá? Jean, querido, você tem, então, como a gente combinou, 10 minutos para seduzir o Brasil. Vamos lá, pessoal. Vou tentar, viu, Vianney? Não sei se Não, vou bacana. conseguir. Bacana, boa voz, boa postura, bom case, sucesso, toca o terror. Vamos lá. Então, eu queria, né, agradecer aqui esse espaço, falar um pouco desse case que, enfim, a gente está muito orgulhoso, né, desse trabalho em conjunto aí com a Roper. Já quero iniciar, assim, falando, pegando bem esse gancho que a Sibeli trouxe, né? Acho que o que a gente trouxe de diferente, né, em relação ao que a gente vinha fazendo? A gente conseguiu trazer essa segmentação, né, esse enfoque diferenciado entre as modalidades, né, entre as ofertas, o que era do presencial, sabendo entender realmente a necessidade desse público, né? Então, acho que segmentação significa isso, né? Cada vez mais tomar decisões baseadas em dados. Então, acho que a gente nunca foi tão data-driven, né, como nos últimos tempos. A gente avançou muito nisso, né? Então, acho que, mas mais uma vez, pegando também a fala da Sibeli, não são as ferramentas, né? Acho que mais importante do que as ferramentas em si é a gente saber que elas precisam de um combustível, né? Então, esse combustível que impulsiona os resultados é a estratégia, né? Então, a gente estava cheio de Ferrari aqui, mas que não tinha combustível, não saía do lugar. Então, e hoje no mercado se oferece muitas ferramentas, né? A gente tem vários exemplos aí no mercado de ferramentas que são muito boas
mas que, obviamente, né, falta piloto, falta combustível, então acho que esse é um ponto super importante, né? E entrando nessa seara, enfim, de segmentação, acho que um ponto anterior a isso também, e por isso que estamos eu aqui e o Alex, né? Essa sinergia entre marketing e comercial, né? Então, acho assim, esse é o passo número 1 para qualquer estratégia dar certo, é preciso dessa sinergia entre as áreas, né? Principalmente entre essas áreas, obviamente, uma sinergia entre essas áreas e as diversas áreas da instituição, né? Então, mas especificamente, marketing e comercial precisam estar de mãos dadas, andar juntos, olhar para isso aqui, né? Olhar para esse problema que é precisamos vender para o presencial, para o semipresencial, para o EAD e entender como é que a gente consegue fazer isso, né? Outro ponto é entender essas particularidades de cada modalidade. E também a gente acaba entrando numa seara que daí já é essa etapa que a gente fala aqui, o que a gente trouxe de inovação e diversificação nessa estratégia, né? Essas estratégias personalizadas por cursos, né? Então, aqui é um desafio, e eu digo assim, dentro de uma instituição, às vezes a gente lida com vários egos, né? Então, acho que aqui é focar exatamente naqueles cursos que conseguem trazer e ter mais tração, né? E como que a gente consegue, com isso, impulsionar os outros cursos do portfólio, trazer esses cursos na esteira, né? Então, isso aqui é muito importante ter essa clareza, né? Então, trazer esse foco, conseguir personalizar para o curso, né? Conseguir ter esse poder de síntese, mas ao mesmo tempo conseguir fazer com que essa captação ajude o portfólio como um todo, né? E assim, a gente precisa também falar essa estratégia e clareza na aquisição de alunos, né? Assim, a gente entende essa diversificação, né? Quando a gente fala ali sobre diversidade também, a gente cada vez mais precisa caminhar para entender esse público, né? E essa nova geração, né? Então, eu acho que foi um ano também da gente rever os pontos de contato da instituição, né? Entender se esses pontos faziam sentido com esse público que está nos consumindo agora, né? Que eu brinco, a gente vai ficando mais velho e o público se mantém com a mesma idade, né? Esse ingressante do ensino superior. Bom, o que ele está fazendo agora, né? O que ele está consumindo agora? Que canais que ele entende como vitais para a comunicação? E aí, obviamente, que cada instituição vai precisar olhar para si, entender o que faz sentido, o que já não faz sentido, né? Estamos gastando muita energia fazendo determinada ação, faz sentido ainda, né? Então, acho que foi esse ano, né, que culminou aí nesse resultado que a gente teve agora, ele realmente foi um ano da gente fazer esse review também dessas estratégias e canais e pontos de contato com os candidatos, né? Enfim, acho que por muito tempo, né, a gente falou sobre marketing digital e marketing digital vinha salvando a lavoura, mas a gente entrou num ano assim onde o CAC foi mais elevado, né, o custo de aquisição desse aluno foi mais elevado. Então, a gente tinha desafios aí de conseguir fazer, né, uma captação, fazer que os cursos tivessem uma atração maior e, ao mesmo tempo, sempre de olho nesse custo de aquisição, né? Então, assim, o marketing digital é super importante, mas ele não salva mais a lavoura, não é mais a bala de prata, né? Então, a gente vê que existe, sim, Já, essas querido, já, estratégias diversificadas, né? repete para mim. Marketing digital já era, eu fiquei confuso, tomei um choque no meu Não, o cérebro marketing digital aqui. já não é mais a bala de prata, Já né? não é uma bala de prata. Repete essa É, frase e explica ela para mim, que eu sou meio idiota no perfeito. tema. E aí eu fiquei Não, boiando vamos aqui. lá. Vai lá. Tá? Então, quer dizer que o marketing digital, por muito tempo, acho que até algumas instituições meio que focaram, assim, grande parte do seu recurso para isso, né? Acho que o marketing digital é muito importante, mas a gente tem que cuidar para a gente não ficar lá no, né? Vamos falar assim no conceito de funil de vendas, a gente não ficar lá brigando no fundo do funil, né, um monte de instituição brigando ali naquela etapa do funil. Então, existem etapas anteriores que a gente pode trabalhar e principalmente gerar valor, né? Então, dentro dessas estratégias até de estratégias personalizadas por curso, a gente, inclusive, existem estratégias sem grandes investimentos de mídia, né? Então, cada vez mais a gente vê que trazer os diferenciais dos cursos,
né? Falar com esse público, não só na esfera dos anúncios, né? Não só nessa esfera do último clique, levar o aluno para a ficha de inscrição, né? Então, esse é um ano, né, que a gente notou que o custo de aquisição aumentou bastante no digital, né? Então, por quê? Está muito povoado ali, né? Então, é um momento que está todo mundo usando a mesma estratégia ali, querendo pegar o aluno na unha, né? Então, o marketing digital é importante, sim, mas ele não vai salvar a lavoura. Ele Olha aí, ó, precisa a estar aqui. Raíssa Siqueira colocou aqui no chat que ela concorda contigo. Concordo Bom, demais, tá? Então, parabéns. A Cibele está na fronteira dos conceitos, você está na fronteira da aplicação e em sintonia com a nossa galera aqui. E eu quero mais manifestações no chat aqui, vamos colocando aí. Segue, Jean, e depois vem a fala do Alex. beleza, gente. Mas já concluindo aqui, chegando nos finalmente aqui da minha parte, mas falar como foi importante, né, essa troca de conhecimento, né? A Cibele enriqueceu muito a visão. Assim, acho que muitas coisas, eu acredito que aqui, o público que está aqui nos assistindo, a gente faz bastante coisa, né? Mas às vezes é isso, a gente faz 80% certo, aqueles 20% finais, às vezes são os cruciais para a gente conseguir ter um resultado maior, né? Então, enfim, a importância de olhar os detalhes dessa jornada desse aluno, né? Entendendo essas particularidades que a gente está falando, né? Um público mais diverso, né? Um público que tem, enfim, se a gente for olhar assim, dificilmente hoje a gente consegue olhar e definir assim um público. Qual é o público jovem? Né? A gente começa a olhar assim, né? No meu tempo, né? Já tenho aí uma jornada, você ia lá e contratava um canhão de mídia e atingia todo mundo, né? Isso está cada vez caindo por terra, né? Então a gente tem cada vez uma dificuldade maior de encontrar às vezes esse público. A gente está avançando aí até por uma particularidade mais técnica. Em seguida aí vão cair os cookies de terceiros, né? Para quem faz marketing digital, então isso vai ser um mundo que a gente até desconhece. A gente não sabe como vai ser esse mundo depois que essa tecnologia, né, mudar, se transformar. Então, as estratégias conectadas, né, com estratégias de marca, redes sociais, com mídias proprietárias, né, das universidades, enfim, das marcas, vão ser muito importantes, né? Então, meu recado final aí estejam atentos, né, a esses movimentos do mercado, né? Acho que o próximo grande movimento é esse que eu trago agora de cookies de terceiros, que eu acho que até vale um webinar, como será a captação num mundo sem cookies, né? Assim, a gente não vai saber, né? Porque hoje, né, para quem não tem tanto a parte técnica assim, mas hoje você navega num site, ele vai lá e instala um rastreadorzinho no teu navegador e vai te seguindo e vai aprendendo quem é o Vianney, quem é o Jean, quem é a Cibele, e isso vai cair, gente. Então, em breve, a gente vai viver um mundo onde essa tecnologia não vai existir, a gente vai ter que se valer de outras estratégias. O que fazer no mundo sem cookies? Come pretzel, come snacks, né? Vamos ver o que fazer no mundo sem cookies. Ó, Jean, tem pergunta Exatamente. para você aqui da Josiela. Ela quer um exemplo, uma ação que foi além do marketing digital. E a Sheila está comentando aqui que o mercado exige uma comunicação personalizada, regionalizada, para um público mais específico, mas não responde agora, porque perguntas e respostas é depois. Segura aí, tranca a língua aí. Alex, é contigo. Beleza, gente, boa tarde. Então, Só para vamos lá, concluir, né? acho que faltou ele falar só dos resultados dessas ações, tá aí, Alan. Resultado não é com o Alex que fez a conversão do comercial? Bora. Esse é do marketing. Vamos lá. Então, Jean, conclui, Jean. Um minuto para você concluir, então. Não, mas podemos falar junto aqui, Alex, porque esse filho é nosso, Vai né? lá. Como digo, um chutou e o outro botou pro gol, mas assim, eu acho que o resultado está aqui, né? A gente trouxe um resultado muito importante para a instituição, um momento que a Calma, gente peraí. sabe, né? Peraí. Você cresceu 15% em inscrição e 62% em matrícula, é porque você trouxe um prospect muito mais calibrado ou esses números estão errados na apresentação? Você digitou É, errado aí? é bem isso, assim. Acho que a qualificação é a palavra, segmentação e qualificação. Por isso que eu falei muito assim, marketing digital é importante, mas mais importante ainda é a gente encontrar a pessoa certa.
né? Então, aqui, muito esse esforço de conseguir trazer no menor custo possível uma variedade de ações, né? E olhando especificamente para esses cursos que conseguem trazer uma maior tração, né? E conseguem trazer outros na esteira. E aí está aqui esse resultado, né? Então, a gente conseguiu, em inscrições, crescer 15%, mas em matriculados a gente cresceu esse número todo aqui, né? 62%. Olha Né? aí, galera, case de marketing do ano aí, ó. Vamos escrever aí no Clio Awards. Vamos embora, vamos buscar o prêmio. Não basta o resultado, vamos buscar o prêmio, reconhecimento dentro do mercado aí. Sugestão minha é se inscrever em várias competições aí de case. Isso vale um prêmio F, né? Que é o case de resultados na propaganda, tá? Então, eu quero vocês inscritos aí no prêmio F, tá? Já é o Perfeito. Alex agora? Alex, querido, toca o terror aí. Bom, então é basicamente isso, né, gente? Dando continuidade aqui na linha de raciocínio, na verdade, porque o case da Unilassalle é exatamente esse alinhamento do marketing e com o comercial. E vamos lá, quando a gente tem as estratégias personalizadas dos cursos, né, ou por cursos, quando a gente tem esse enfoque diferenciado, entendendo que a gente trabalha com necessidades distintas, procuras distintas, como um presencial, um semipresencial, um EAD, a tendência é, obviamente, que a gente vai ter sucesso nos resultados, e isso faz com que a gente tenha mais inscrições, faz com que a gente tenha mais matrículas. A gente também aqui na universidade também se desafiou muito nessa captação aqui do primeiro semestre, são os cases que a gente está trazendo, muito também que a gente tivesse uma amplitude da quantidade de cursos que a gente tinha, então literalmente a gente trabalhou também num portfólio de cursos, um novo portfólio de cursos, só que tudo que a gente vem trabalhando aqui, e aí eu vou pegar um pouquinho do slide lá que a Cibele compartilhou conosco, né? Então a gente tinha mais dados demográficos, a gente tinha mais dados comportamentais, e aqui, em especial, no time de marketing, ou alinhado a especialmente o time comercial, isso fez com que a gente também tivesse maior foco na conversão, um maior engajamento também do time de vendas, literalmente, e também aqui um maior envolvimento dos polos também. Porque para a gente chegar numa quantidade maior de inscritos e de matrículas, que a gente olhou no slide anterior, a gente também precisou respeitar muito a regionalidade das praças onde os polos atuam aqui. Em resumo, eles também fazem venda, eles também são responsáveis por isso, mas de um modo geral aqui a gente trabalhou e focou muito na jornada da experiência da compra, né? Respeitando essas peculiaridades que a gente acabou de falar aqui no que diz respeito a essas estratégias personalizadas que a gente acabou trabalhando. E quem trabalha em instituição de ensino superior sabe que o grande desafio que a gente tem dentro das universidades é exatamente esse alinhamento do comercial e do marketing. Então, assim, em resumo, na prática, o que a gente está falando? A gente está falando sobre a importância do ato da comunicação alinhado ao ato da venda. Então, quando a gente olha no slide ali, né, as campanhas comunicando as necessidades de cada produto e o calendário comercial, é sobre isso. Quando a gente se coloca numa posição de consumidor, a gente sabe que o que a gente espera é aquela comunicação que foi realizada versus o ato da compra propriamente dito pelo time comercial. Então, isso é um grande avanço. E quando isso ocorre, para o time de vendas, com certeza é muito mais fácil. Porque quando a gente tem um entendimento da comunicação, quando a gente tem um significado da campanha, que sabe que a gente está comunicando por curso, por presencialidades ou por EAD, é óbvio que a gente também consegue trabalhar um senso de urgência, impactando essa abordagem diferenciada na hora de fazer a venda, na hora de fazer efetivamente a matrícula. Então, assim, a gente conseguiu, e esse para mim também é um dos grandes cases que a gente teve aqui, é alinhar a expectativa do conteúdo versus o preço. Porque a gente vem de ensino superior, mas hoje o mercado também precisa falar de preço. A gente tem que ter o cuidado em não falar só sobre preço, conforme a Cibele sinalizou, mas entender a importância da comunicação e como isso impactou nessa pessoa que está buscando, isso nos ajudou. Então, assim, exemplos de comunicação bem simples.
A gente trabalhou diferentes comunicações de preço, por vezes a gente falou mais da questão da qualidade dos cursos, a gente também fez comunicações muito da experiência ou dos ambientes que a universidade também entrega, então, que é o segundo ponto que está ali. Então, de forma resumida, a gente focou muito na evolução da experiência do candidato através do conteúdo diferenciado e desse atendimento mais focado. Então, isso também é importante, né? A gente ter uma comunicação mais direta para com quem a gente estava falando ao longo dessa jornada. E no próximo slide, a gente olha ali que até tem ficou, acho que o próximo slide, Jean, por favor. Ficou aqui no que diz respeito à transformação digital e redes sociais. E eu acho que esse é um grande exemplo que a gente precisa ter. A gente sabe que quando a gente tem um aluno ou um interessado num portfólio de cursos de uma instituição de ensino, tem lá toda aquela nossa LP, o site da universidade, coisa parecida, tem todas aquelas informações dos cursos, etc. e tal. Mas quando a gente comunica com as redes sociais, ele é diferente, né? Então, a digitalização foi um diferencial aqui na visão gerencial de como é que a gente poderia responder os desafios, e aqui tem sim também uma questão de melhoria, né, ou uma melhora tecnológica, mas quando a gente olha para as redes sociais, elas foram importantes aqui, né, Jean? Alinhadas à essência aqui da produção, do conteúdo, do engajamento. E como comercial, é importante a gente lembrar que hoje as redes sociais, elas geram na gente, né, apesar de isso ser uma sensação, um sentimento, que a gente precisa ser mais rápido, mais ágil no tempo de respostas. E a gente se colocou no desafio de fazer isso. Então, assim, quando a gente falou de redes sociais e falou dessa transformação digital, a gente também no time comercial tentou, de alguma maneira, dar agilidade nesse tempo da resposta, porque o público da internet tem, em especial, gera essa ideia que eles não têm tempo de espera. Então, parece que o contato tem que ser mais imediato, tem que ser uma resposta mais objetiva, inclusive, e por vezes parece que a gente está inventando a roda, mas não, é uma realidade que a gente tem, mas ainda as universidades precisam também aprender com isso, como lidar isso com as redes sociais. E por fim, aqui, né, no próximo slide, eu acho que o compilado ou o resumo de tudo que a gente está falando, ele serve muito aqui para a gente enxergar os resultados, em especial no que diz respeito ao comercial, né? O próximo slide, Jean, por favor. O que acontece? Então, de novo, recuperando, pensando como se fosse verdadeiramente uma jornada. Se a gente tem um maior alinhamento do marketing, se ele está de comum acordo ou é um consenso no que diz respeito ao comercial, é óbvio que isso vai gerar um maior engajamento no time comercial. E isso fez com que a gente tivesse um maior conhecimento do produto e do público que a gente estava se envolvendo. Esse maior envolvimento fez com que a gente tivesse uma perda menor, então a gente conseguiu, comparado à captação do ano anterior, diminuir a perda, e aqui a gente está falando de perda de contato, de não efetividade mesmo no tempo de resposta. Por quê? A gente tinha um maior conhecimento do produto, a gente sabia exatamente que esse público, quando nos procurava por curso ou pela modalidade de ensino, a gente já sabia ou tinha uma certa antecipação, se é que a gente pode falar dessa maneira, né? E o nosso time estava capacitado, estava treinado, existia um maior engajamento no nosso time comercial para fazer essa abordagem. Então, isso teve impacto direto com que a gente não perdesse tanto. Então, diminuir perdas, com certeza, está correlacionado a um aumento da conversão. E aí a gente cresceu em 41% de efetividade no que diz respeito às nossas matrículas, frente ao ano anterior, porque a gente também conseguiu aqui trabalhar muito aquilo que eu chamo do processo de ressignificação. Isto é dar um novo significado a essa experiência que o candidato, quando busca aquele curso ou aquela modalidade de ensino, está esperando.
Então, quando ele veio mais qualificado, e isso foi também muito um trabalho voltado aí num conceito de SDR, isso facilitou muito, de verdade, no ciclo da venda na hora de fazer o fechamento, a efetivação da matrícula. Então, essa história que a gente está contando, o case que a gente está contando, ele representa em dados e em muitas ações, tanto comerciais quanto de marketing, no sucesso que hoje a gente está aqui compartilhando com vocês. Eu adorei essas telas finais de vocês. Vocês estão endemoniados positivamente, tá? E eu ainda vou encontrar com o irmão Paulo Fossati hoje à tarde aqui. Eu vou dar um beijo nele para comemorar esses resultados. Muito bacana mesmo. E eu quero vocês inscritos nos grandes prêmios de marketing, vendas, F, Growth, o caramba, 4 que tiver na área aí. Eu quero ver isso aí. Eu quero vocês agora dando um sorriso bem bacana para eu guardar uma foto aqui dessa apresentação de vocês. Ó, vamos lá, 3, 2, 1, sorriso bonito, vamos ver aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, sorriso bonito para dar o print aqui. Aê! A Cibele basta sorrir, o Jean tem que sorrir de novo, né? Isso, valeu, 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 valeu. Crianças, muito bacana. A Cibele vai ter que sair agora às 4 e nós vamos ter a sessão de perguntas e respostas com o Jean e com o Alex. Tá cheio de pergunta bacana aqui. Nós vamos responder todas elas. Eu tenho um abraço bem bacana aqui para Miriam Amaral, lá de Belo Horizonte, que está lá coladinha com a gente lá, assistindo a gente aqui lá na UHZ. Muito bacana. João Arthur Bintchen, nosso colega aqui de Santa Catarina, muito bacana, junto com a gente aqui. Décio Lima, de todo o Brasil, tá? Que ele cobre regiões todas aí por fora. O André Vilela, também lá de Minas, recebendo um abraço de todos nós aqui. E eu vou mostrar para vocês a programação da Roper Sibeli, como tem que sair, já vai dar o recadinho final dela aqui agora. Sibeli, eu sei que você está aqui com a luz piscando aí da sua outra reunião digital, mas dá uma chance para a pobreza aqui, dá uma falinha para a gente. Bom, pessoal, eu acho que é bem bacana quando a gente sai um pouco da teoria e vê a prática, né? Vê isso sendo aplicado. Eu acho que, de fato, o engajamento dos times foi um grande fator de sucesso nessa empreitada da Unilassalle, que estamos todos hoje aplaudindo. Mas mais importante do que isso é quando a gente vê um case, nós entendermos de como isso é possível. Às vezes, acho que o Jé e o Alex colocaram muito bem. Não é falta de experiência do time, não é falta de experiência da universidade, não é falta de tecnologia, é simplesmente reprogramar o olhar. O mundo está andando muito rápido, nós estamos mudando muito rápido a forma como nós compramos, e se a gente não atualizar os nossos processos dentro das instituições de ensino, a gente se torna homens das cavernas, né? A gente se torna muito antigo, aquilo que o jovem não quer. Então, a gente vende para jovem, a gente precisa estar antenado com a dinâmica de como os jovens se comunicam hoje. E aqui a gente está falando de uma estratégia de, essencialmente, comunicação. Muito bacana, bacana demais da conta. E eu vou mostrar para vocês aqui a programação da Roper para a semana que vem. E em seguida, perguntas e respostas para o Jean Dorga e o Alex Zapata. Semana que vem, então, nós vamos ter a continuidade aqui dos webinars da Roper. Cadê os meus webinars da Roper aqui? Gente, eu vou ter que abrir de novo aqui. Tá, eu vou achar então aqui. Enquanto isso, o Jean vai começando a fazer as respostas dele aí, então. Jean, sumiu da minha tela aqui os patrocinadores. Já responde a primeira pergunta que tem para você aqui, tá? Eles querem saber qual a dica que vocês dariam para uma IS pequena, para ela poder sobreviver. Dica para IS pequeno, Jean. A pergunta vem do Vamos Edson lá. Santos. Beleza. Edson, a gente trabalha aqui numa realidade também com polos EAD, né? Então, de certa forma, também é um universo que precisa também sobreviver dentro de uma região, né? Então, a gente trabalha com polos espalhados pelo Brasil todo, e essa é uma realidade, né? De muitos polos e muitas localidades que têm uma densidade populacional menor, né? Então, eu acho assim, acho que é preciso entender qual é o potencial de público da região, né? E entender também quais são os produtos na tua prateleira que fazem sentido para esse público e dar esse foco,
né? Então, acho que eu iria, primeiramente, iria com essa priorização, sabe? Então, acho que é entender, é uma região mais industrial, então, dentro daquilo que eu ofereço, o que faz sentido, né, para esse público? É uma região que tem mais o foco no comércio, então, conseguir aí mapear e entender como que você pode atender, e existem ações, obviamente, que não tem um custo tão alto, né? E que eu acho que podem sim serem utilizadas na tua região. E acho que assim o relacionamento é uma delas, né? Então o relacionamento é uma delas que deve sim ser desenvolvida, né? Acho que é importante ter uma equipe bem treinada, com um bom pitch, né? Para tanto novas parcerias, até uma área que o Alex aqui entende bastante, né? Mas é uma área que é isso. É preciso, acho que com pouco dinheiro a gente precisa ser criativo, né? Então, se eu Bacana. pudesse resumir, seria isso. Pergunta para o Alex aqui, a Aline Ribeiro pergunta, Alex, conte-me tudo, não esconda nada. No funil de vendas, o que tem além do marketing digital na Unila Sabe? Assim, Aline, eu acho que é importante a gente lembrar que dá muito trabalho e o custo é muito alto para a gente colocar alguém dentro do nosso funil de vendas, né? Eu acho que o que a gente precisa aqui é trabalhar muito o mindset de se a gente fez esse custo de aquisição, ele está dentro do funil de vendas, a gente tem uma obrigação de trabalhar ele, aquecer ele, reaquecer ele, pensar em algum diferencial comercial para ele, na maioria das vezes, porque ele já está ali, né? Ele nos procurou, ele fez uma jornada, ele fez, na maioria das vezes, ele se inscreveu, ele procurou a marca, ele está procurando o curso, e por algum motivo a gente não está sendo efetivo. Então, assim, hoje a gente tem muitas tecnologias que nos ajudam, inclusive, a como reaquecer ou abordar esse interessado novamente, mas eu acho que está muito no conceito de rever um mindset mesmo, assim, se a gente adquiriu, gastou para essa aquisição, a gente precisa trabalhar agora na conversão. E aí existem N maneiras a gente fazer isso, e uma delas é entender, inclusive, em que momento da jornada que ele parou, né? Ele só fez uma inscrição, ele está procurando curso, ele fez mais de uma inscrição, porque isso é importante. Às vezes o cara faz uma, duas, três inscrições ali, ele está literalmente perdido. A gente tem que dar uma acolhida, fazer ele entender a necessidade, né? Presencial não é EAD, então ele também, a gente precisa fazer alguma abordagem, mas entender em que fase dessa jornada ele está, ou em que momento ele está do funil, isso é importante, porque vai exigir ações distintas, né? Ok, tem mais perguntas ainda para eles responderem agora. Hora do beijo. Alessandra Prado, Unifacamp, Campo Limpo Paulista. Jean, fala assim. Alessandra, grande beijo para você. Um grande beijo, Alessandra. Aê. Alex, Alessandra, grande beijo para você. Grande beijo, Alessandra. Aí, bacana. Agora eu me achei aqui na minha perdição dos PowerPoint aqui, eu já acabei de me achar, e está aqui o compartilhamento aqui da agenda Roper. A Roper tem um programa de gestão otimizada para captação, é o case que a Sibeli apresentou, e a Sibeli pode pilotar uma ação também para a sua organização e fazer essa grande arrancada. Com a Daniele Piazzi, nós temos a gestão da permanência, quem está da porta para dentro, e a Roper também pode atender você. E você pode acessar agora mesmo, gratuito, o podcast com o Paulo Fossati, com o irmão Paulo, tá? A gente bateu um papo muito bem, muito bacana sobre 20 anos de sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o que mudar para melhorar. Bate-papo muito bacana com o professor e irmão Paulo Fossati, está no site da Roper para você. E o curso de Gestão Sistêmica, um curso pé quente, está com inscrições abertas para você subir na carreira universitária. Quarta-feira da semana que vem, o webinar Quebra Tudo. ENAD, CPC, IGC, o Adriano já sabe tudo que aconteceu com o cálculo do IDD, que modificou as notas de muita gente, balançou o coreto aí, mas agora vai ficar tudo bacana com a explicação dele, e ele traz também os cases do IMEPAC Araguari, ponteando ENAD, IGC e CPC, e um case fantástico da FMP, da Faculdade do Ministério Público,
o Rio Grande do Sul com o melhor curso de Direito e agora gabaritou no 5, é ENAD 5, é CPC 5, é IGC 5. E vem lá o Fábio Bardelotto, que é o presidente da fundação, e vem o Mauro Souza, que é o diretor, e vem a Rosângela, que é a gerente acadêmica, que modelou o case acadêmico. Então, semana que vem, inscrições abertas, já agora, avisa todo mundo na IESA aí, e avisa para o financeiro que a princípio é nossa patrocinadora, e a princípio é uma fintech focada na estabilização das suas receitas. Tá? É como se fosse gestão da receita eficaz. Receita garantiza gestão financeira completa. Conversa com o Diogo Fonseca, que ele vai explicar para você como é que isso faz e ele vai te atender com a maior gentileza, como também vai atender o André da Telesapiens, que vai explicar para você como você pode expandir o seu portfólio e a sua região de abrangência com o apoio de uma OPM, que tem um catálogo de graduação, de pós e cursos técnicos e de infoproduto para ajudar você a arrancar nas suas receitas. E a Liceu é a principal ferramenta de gestão universitária da Tecni. A Liceu ela é a espinha dorsal digital da sua instituição, desde a prospecção, desde o intake, ferramentas de classificação, como a gente viu, que são necessárias hoje para o marketing, captação e conversão, depois a enturmação de alunos, gerência, gestão de professor, gestão financeira e até o diploma digital. Conversa com o Fábio Cesp, ele está aí no chat para conversar com vocês. Pronto, falei, e agora eu vou devolver as perguntas aqui para a galera poder responder. E agora uma pergunta do Josué Viana, Jean e Alex, vale para vocês dois. O refinamento da segmentação, tá? Mapeamento, localização geográfica, foi utilizado para as ações de captação do Unilassalle? Foi. Acho que assim, um passo muito importante, né? Para responder essa pergunta, eu preciso dizer que já há um bom tempo, né? E claro, também com a chegada da Roper, com a ajuda da Roper, a gente começou a trabalhar mais e melhor com dados. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Então, acho que assim, para responder essa pergunta a instituição trabalha com indicadores, que indicadores são esses? Eu estou falando até mais para a área de marketing, né? Então, hoje a gente tem uma área de dados, tá? E hoje a gente cruza essas informações aqui com digamos, a nossa base, os nossos alunos, né? De onde veio esse aluno, né? De que região ele veio, qual é o curso que ele mais compra, enfim, a gente consegue ter esse detalhamento e, obviamente, o potencial de mercado de cada região. Então, a gente consegue não só mapear essa localização geográfica desses potenciais candidatos, como até direcionar algumas mídias direcionadas para cada uma dessas regiões. Né? A gente brinca aqui, né? Quando tem que usar o digital, a gente usa, quando tem que usar o carro de som, a gente usa, quando tem que usar, enfim, né? Tem uns que nem é carro de som, é a motoca de som, né? Então, assim, dependendo da região, é uma estratégia e a gente com certeza olha para isso, né? Mas tudo olhando com esse enfoque em dados, né? Então, não é um achismo, né? A gente, quando vai fazer ações em determinadas regiões, a gente acaba utilizando do plano de mídia até as abordagens, né? Então, eu acho que isso, o nosso país é muito grande, né? Então, aquilo que a Sibeli estava falando antes, a gente não consegue, não pode, né? Tá falando lá do Jardim do Vianney, né? A gente não pode regar e adubar todos com os mesmos ingredientes. Então, aqui é a mesma coisa. Então, para algumas regiões, a gente faz um esforço determinado, né? E aí eu acho que o Alex pode entrar mais na linha de pitch mesmo ali, né, dessa... Tem mais perguntas, tem mais perguntas. Vocês dois são gaúchos ou não? Alguém é imigrante interno? Sim, eu sou gaúcho. O Alex também é gaúcho. Eu tenho uma pergunta aqui. Onde fica o Alegrete? Segue o rumo do teu próprio coração. É Ele aí onde fica o sabe onde Alegrete. fica, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás o toque de gaita e violão. Para quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como brasa que ainda arde, mergulhada no rio Ibirapuitã. Ele sabe onde fica o Mas, Alegrete. Que bacana. Olha aqui, ó. A Stephanie Taveira tem uma pergunta aqui que eu não sei se vocês poderão responder, tá? Ela pergunta quais são as dicas de vocês de plataformas ou ferramentas utilizadas. Se vocês podem falar ou não, se não podem falar também, eu respeito.
Eu acho assim, dicas, todas as plataformas são maravilhosas, todas elas funcionam bem, mas na prática, assim, eu acho que o mais importante é a gente pensar naquelas que têm algum tipo de integração. Hoje o que a gente vê muito e valoriza muito são aquelas que a gente não tenha tanta atividade manual, porque hoje a grande complexidade que todas as plataformas têm é fazer a integração com alguma outra ferramenta que a universidade já Conversar, tem usa. que integrar, né? Não pode ser Exato, isolado, né? exato. Então, muito do sucesso que a gente tem hoje também, resultado, e isso com certeza também tem está diretamente relacionado ao sucesso, ao resultado, são essas plataformas que falam com RP e o CRM que fala com RP, etc. e tal. Hoje a gente tem muito omnichannel, então tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar também nesse mundo do WhatsApp, então acho que isso é importante. De um modo geral, a gente sempre tenta adaptar aquela que respeita a nossa necessidade, porque isso também é muito importante. Num cenário que a gente hoje trabalha, com graduação, pós-graduação, EAD, presencial, semipresencial, e ainda a gente tem CRM, tem campanha de marketing, tem uso de ferramenta de WhatsApp, o mais importante é aquelas que de alguma maneira vão fazer essa jornada que eu mencionei anteriormente. Porque se a gente trabalhar naquela lógica, né, de puxadinho, discutindo aqui tecnologia, isso vai dar muito trabalho, a gente pode ter várias ferramentas de primeira linha e a gente vai ser pouco efetivo. Então, assim, Ok. Ó, você viu que ele não te respondeu, mas ele te respondeu. Percebeu, né? Ele não te respondeu, mas ele também te respondeu. E eu quero agora que o Jean e o Alex vão ter que mandar um beijo aqui agora para Tamires. A Tamires está focada com a gente aqui. Tamires, nós três então aqui, ó. 3, 2, 1. Beijão, Tamires. Beijo. Beijo, Tamires, para você ali. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. A Stephanie agradeceu a sua resposta, mesmo você não respondendo, ela gostou da sua resposta e ela vai procurar os caminhos dela. E nós vamos ficando por aqui. E eu queria agora abrir, então, um minutinho de fala final para o Jean e um minutinho de fala final do Alex. Lembrando que semana que vem tem o webinar Quebra Tudo. ENAD, IGC, CPC. Vai lá, Jean, um minutinho para você. Alex, um minutinho para você. Beleza, valeu, Vianney. Muito obrigado, pessoal, pela essa tarde aí de trocas de experiências. Acho que mais do que trazer esse case para vocês, é trazer esses conceitos, né, tão vivos aqui com a gente e que vocês consigam, né, se inspirar aí, né, nas suas instituições. E fico à disposição aí no LinkedIn, se vocês quiserem conectar, a Gia Dorgan, só me procurar por lá. Fico à disposição aí para a gente bater um papo. Alex. bom, gente, de novo também obrigado pela presença de vocês, pelos momentos de fala e escuta aí de todos. E, de novo, não tem muito sucesso, tá, gente? O sucesso mesmo é trabalho, a gente está focado, é organizado. Mas o mais importante, eu acho que quando a gente compartilha boas práticas, experiências aí, o grande desafio que a gente tem após um evento como esse é como adaptar, como trazer para a nossa realidade, daquilo que a gente tem no marketing, da tecnologia, da plataforma, do comercial. Então, assim, eu acho que isso é o mais importante. A gente, né, tem que aprender com as boas práticas e as boas experiências e adaptá-las à nossa realidade, porque são essas peculiaridades aqui que fazem a gente também ficar mais forte, né? As diferenças também fazem a gente crescer também muito nesse sentido. Então, façam bom usos aí das falas e das experiências que a gente compartilhou e tentem adaptá-las à sua realidade. Ó, tem gente pedindo mais beijo aqui. Vocês vão mandar um beijo agora para o Edilson, da Unilago, em Rio Preto. Vamos lá, 3, 2, 1. Beijo, Edilson. Beijo, Edilson. Aê. Um abração, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais e a Roper está à sua disposição para consultorias na área de estratégias de captação e retenção, financeiro, acadêmico, institucional. Você pode contar com a Roper para o sucesso da sua faculdade, da sua universidade, do seu centro universitário ou da sua escola de educação básica. A Mirella quer um beijo agora também, gente. Vamos lá, 3, 2, 1. Beijo, Mirella. Beijo, Mirella. Tá 10. Ficamos por aqui, galera. Beijo, tchau, tchau. Um abraço. Valeu.